Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação TASA 4 da Taurus Armas. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela ficou em primeiro lugar aqui, mas num páreo muito duro, olha aqui, 24%, 21, 21, 21. Nessa enquete que eu postei no final de semana passada. E por que você que é fã fiel do canal tá perguntando: Adriano, como assim? Um vídeo sobre a ação numa quinta-feira e não no sábado, que é o padrão do canal? Então é porque você ainda não assistiu e deveria ter assistido, já que você é um fã fiel, assistido o vídeo que eu postei semana passada. Esse vídeo aqui sobre o futuro do canal, onde eu apresentei mudanças que eu vou fazer no canal, exatamente porque tinha alguns vídeos dando muito pouco views, principalmente esses vídeos que eu chamo diferentes. Vamos manter só esse aqui, mas eu vou compactar esse junto com esse, vai ser um vídeo só agora. Eu vou tentar aqui encurtar algumas coisas. E os outros vídeos diferentes, como esses aqui, como Magic Number, quanto rende uma ação, receba tanto no mês, isso vai ser cortado, vai ser extinto do canal, infelizmente, por causa do baixo número de views. A gente agora vai colocar um vídeo extra toda quinta-feira, com exceção dessa semana que tiver o vídeo falando sobre a carteira e os dividendos do canal. A gente vai colocar um vídeo extra que vai ser ou de ação, ou de Fiago, ou de fundo imobiliário. Vai depender do resultado dos vídeos de 2 semanas atrás. Em relação ao quê? Em relação à quantidade de views. Então a gente está baseando esse vídeo de hoje, baseado aqui, nessa semana aqui. Nessa semana aqui, qual foi o vídeo desses 3 tipos de ativo que deu mais views? De ação. 1.400 views para ação MRFG 3 da Marfrig. Então a gente vai, e aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho para você assistir esse vídeo. Está muito top e por isso está aí em número 1, top 3 de todos os tempos do canal, para você ver. Então, como foi 2 semanas atrás, primeiro lugar, número maior de views foi uma ação, então hoje nesse vídeo extra da semana vai ser um vídeo também de ação e vai ser da Taurus, da TASA 4, exatamente porque ela ficou em primeiro lugar. E sábado, próximo sábado, ou seja, depois de amanhã, já teremos mais um vídeo sobre a ação que, se não houver um desempate aqui, se ninguém chegar junto aqui para desempatar, eu vou ter que desempatar usando aquele meu velho e bom critério de desempate, que é liquidez na bolsa. E liquidez na bolsa aqui, caso não haja desempate em votos, vai ser Klabin, porque a Klabin tem uma liquidez muito maior do que a Unip 3 e a Neo Energia. E meus amigos, não esqueça, sempre dê uma passadinha aqui para votar nessas enquetes e ficar bem informado. Então vem comigo, vem. Sim, o nosso negócio é segurança. Segurança de verdade. A segurança que se espera de quem tem uma tradição de liderança. A segurança de quem investe em tecnologia e pessoas. A segurança de quem conquistou o mundo sem esquecer das suas raízes. A segurança de ser uma multinacional brasileira que leva nossa bandeira e nossas cores para mais de 100 países. De quem tem mais de 24 milhões de armas produzidas pelo mundo. Que move mais de 3.700 colaboradores a fazerem o seu melhor todos os dias. A segurança de quem pode dizer que é a marca mais importada pelos americanos. A segurança de ser líder e saber o que isso significa na vida das pessoas. A segurança de quem é reconhecido por sua tecnologia e compromisso com a excelência. A segurança de quem sabe o que conquistou, de quem lembra o trabalho que deu para chegar até aqui. A segurança de quem tem mais de 80 anos de tradição e que vai enfrentar um futuro feito de desafios. Por isso, é com toda a segurança que podemos dizer: somos tradição, somos inovação, somos Taurus. Então, pessoal, a gente vai começar pelo aquele primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para você, meu amigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você, sem você gastar nada, chegue junto, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho também, porque a gente precisa começar a monetizar o mais rápido possível para conseguir pagar esses módulos pagos, tanto do Investidor 10 como Status Invest, que totalizam cerca de R$400 ao ano, já tá quase precisar renovar isso aqui. Então, chegue junto para me ajudar a começar a monetizar o canal e bater a meta de $100 para começar o mais rápido possível a pagar esses módulos pagos aqui. Então, segundo a fórmula do preço justo de Benjamin Graham, o preço justo
da ação TASA 4 da Taurus é R$ 23,06. E no momento, como vocês estão vendo aqui, a ação está custando R$ 14,61. Ou seja, ela possui um potencial de rentabilidade de 57,81%. Então, segundo esse critério, ela tem uma boa margem ainda para crescer, de crescimento, e você pode comprar ela tranquilo. Agora, outro conteúdo que é pago, que eu trago de graça para você, é o preço teto segundo o método Décio Bazin. Então, segundo o método Décio Bazin, a ação possui um preço teto de R$ 9,73. E como a gente acabou de ver, ela tem um preço de R$ 14,61, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 33,38%. Então, segundo esse método, não é uma boa comprar essa ação. Mas lembrando, pessoal, para quem não conhece o preço teto, eu vou colocar aqui no topo do lado direito um videozinho onde eu falo a diferença entre preço teto e preço justo para você ficar por dentro. E o preço justo depende de uma média de dividendos distribuídos nos últimos 5 anos. E essa ação aqui só distribuiu nos últimos 5 anos em 2 anos. Somente em 2022 e agora em 2023. Ou seja, ela tem 3 anos de zero dividendos distribuídos. Como ela tem zero de dividendos distribuídos em 3 anos, dos 5 anos, puxou muito o preço teto dela para baixo. Então isso mostra por que ela está com um potencial de rentabilidade negativo. Então, se você quer uma ação para dividendos, não é garantido que a TASA 4 seja a ideal para você. Basicamente é isso. Vamos ver se nos próximos anos ela se mantém distribuindo dividendo, como já fez em 2022, fez agora em 2023. Se ela se mantiver distribuindo dividendos em 2024, 2025, 2026, ela já vai passar esse preço teto lá para cima e aí provavelmente vai se tornar uma boa pagadora de dividendos e esse potencial de rentabilidade vai se tornar positivo e não negativo como está no momento. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist Buy and Hold, que analisa não a ação TASA 4 e sim a empresa Taurus. Então, segundo o checklist do investidor, ela é uma empresa 70 de 100, nota 7 de 10, digamos assim. Em comparação aos principais índices da bolsa, a ação TASA 4 sofreu uma desvalorização de 32,98%, ou seja, ela perdeu para todos os índices da bolsa em termos de valorização. Nos últimos 2 anos, se você tivesse investido R$1.000 em ações da TASA 4, você teria colocado no bolso agora apenas R$670. Agora, se a gente olhar para os últimos 5 anos, é o contrário. Ela cresceu muito, exatamente porque ela saiu do processo de turnaround e cresceu muito nos últimos 5 anos. Mas em relação aos últimos 2 anos, não. Nos últimos 2 anos deu ruim para ela. Se a gente ver aqui para o gráfico de receitas versus lucros, a gente vê que em todo esse período aqui, que começa em 2013 e vai até 2018, a empresa Taurus deu prejuízo durante esses 6 anos aí da bolsa. 6 anos de prejuízo. E só começou a se recuperar aqui, ó. Só que a partir de 2019 ela começou a se recuperar e começar a parar de dar prejuízo e começar a dar lucro. Então a gente vê que durante esse período aqui, além do prejuízo, ela teve uma queda aqui nas receitas, depois cresceu e se manteve estável praticamente as receitas durante vários anos. A partir de 2018 ela começou a crescer e subiu chegando ao máximo em 2021, mas agora em 2022 e 2023 teve uma queda nas receitas dela. A questão do lucro estava mal, estava dando prejuízo todos os anos aqui. Em 2019 saiu do prejuízo e começou a dar lucro e também teve o topo dela em 2021 e agora de 2021 até 2023 está tendo uma queda nos lucros. E para fechar aqui os nossos trabalhos aqui no site do Investidor 10, a gente vai para o gráfico de lucro versus cotação. Se a empresa dá prejuízo ou tem queda no valor do lucro dela, a ação tende a cair. Então você vê aqui que, ó, nesse período de 2018 a 2021, o lucro, que é essa linha de verde, cresceu e a cotação da ação também. Chegaram a praticamente se ficarem uma em cima da outra aqui nesse período de 2020 a 2021. Ou seja, o preço da ação seguindo o lucro. Agora, a partir de 2021, eles começaram a descolar. E o lucro foi caindo, só que a queda nas cotações da ação foi pior ainda. E agora você nota que o lucro continuou caindo, mas o valor das ações começou a subir. Então, tem uma tendência que voltem a se encontrar aqui, o lucro e a cotação. Se a cotação continuar subindo e o lucro continuar caindo, eles vão se encontrar. Vindo agora para o site do Status Invest, a gente vê que o valor da cotação aqui é diferente lá da cotação no Investidor 10,
uma diferença de alguns centavos. Aqui está R$ 14,58 o valor da cotação atual da ação. E nas últimas 52 semanas, ela bateu uma mínima de R$ 11,16. A gente vai ver daqui a pouquinho quando foi, mas deve ter sido aqui, ó, no comecinho de janeiro. E teve uma máxima de R$ 19,26. E o dividend yield distribuído por ela nesses últimos 12 meses foi de 8,87%, que é um bom dividend yield. Se o dividend yield dela se mantivesse nessa faixa aí, ela seria uma boa pagadora de dividendos, certamente. Quase 9% de yield. Mas, apesar dos pesares e tudo mais, ela está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 22,36%, que é uma senhora de uma desvalorização. A gente vê que a máxima dela, ela atingiu aqui, exatamente há praticamente um ano atrás, no dia 30 de maio, e a mínima dela foi bem aqui, no comecinho desse ano, 4 de janeiro. Só que depois disso, ela começou a se valorizar. Chegando aqui, a diferença dessa mínima dela nesse ano e o máximo dela nesse ano, que foi quando ela bateu 16,20, ela teve uma valorização de 45%, uma senhora de uma valorização. Mas aí depois desse pico até o momento, ela sofreu uma desvalorização de 10%. E muitos agora poderiam estar perguntando, agora o Adriano vai para aquele conteúdo pago que ele traz de graça para você aqui no Modo Forecast. Mas, meus amigos, eu tenho que avisar para vocês, se alguém estiver pensando em assinar esse pacote Modo Forecast, saiba que nem todas as ações da Bolsa são analisadas pelos especialistas de mercado do Modo Forecast. Entre elas, a TASA 4 e a Unip 6 da Unipar. Eles não analisam essas duas ações. Eles têm algumas ações, assim, por exemplo, já de respeito, digamos, mas já conhecidas no mercado, como essa da Taurus e da Unipar, eles não analisam. Não sei porquê. Eu já entrei em contato perguntando sobre da Unipar, por exemplo. Esse é não, em breve vai aparecer. Isso eu perguntei no ano passado, ó. Então não temos análise do Modo Forecast, ou seja, não tem analista, especialista de mercado fazendo análise dessa ação aqui da TASA 4. Agora, uma coisa interessante para mostrar para vocês, coincidentemente, né, digamos assim, é coincidência, não foi proposital isso. Se você olhar aqui, essas três ações aqui, o que é que elas têm em comum? Elas têm exatamente o Luiz Barsi em comum. O Luiz Barsi, para quem não conhece, se é que tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo que não conhece, é o maior investidor pessoa física da Bolsa. E ele é um dos grandes investidores nessas três ações aí, nessas três companhias. Não vou dizer nem nas ações, mas nas companhias. Ele tem milhões de ações de cada uma delas. Eu estava olhando aqui e vou mostrar para vocês. Se eu não me engano, ele tem tipo 7 milhões de ações da TASA 4. Vou mostrar aqui para vocês. Alguns milhões também de Klabin e alguns milhões de Unipar. Então ele recebe todos os anos, pelo menos agora da Taurus, né, nos últimos 2 anos, milhões e milhões de reais só por causa das posições dele nessas ações que trazem muitos dividendos para ele. Tá aqui, ó, número 3 em posição aqui, ó, Luiz Barsi Filho. Ele tem 7 milhões e 15 mil ações no total. Ele tem 6 milhões e 10 mil ações da TASA 4. Aqui é a TASA 3. Ele tem 1 milhão de TASA 3. Então, somando tudo, ele tem 7 milhões. Haja ação, meus amigos. Haja ação. É muita ação desse homem. Então, só agora, esse ano teve uma distribuição de dividendos de cerca de R$1. Vou mostrar aqui para vocês. Tá que esse ano a Taurus distribuiu no início de maio agora. Aqui é a posição que a pessoa tinha que ter a posição nesse dia 28 de abril para garantir. Mas foi pago agora no dia 9 de maio, nesse mês. Ou seja, ela teve DataX recente. Isso aí também desvalorização, né? Para quem não sabe, na DataX é retirado esse valor do dividendo. Então ela perde valor a ação porque ela vai distribuir esse dividendo. Então, ele recebeu, vou colocar só 7 milhões para arredondar, né? Ele recebeu o equivalente a 9 milhões e 30 mil reais só de dividendos da TASA. É um negócio assim estúpido, né? Espetacular, né? Aí imaginou você receber 9 milhões só em uma das empresas que você investe. Ele não tem só ela, né? Como eu mostrei para vocês. Só dessas aqui que eu tô mostrando na enquete, ele tem 3 delas e tem quantidades gigantescas, são milhões de ações que ele tem. Vamos aos indicadores da ação TASA 4. Se a gente olhar aqui no dividend yield histórico dela, você vai ver como ela é irregular. Ela teve essa distribuição aqui nesses anos de 2011, 2012, 2013, ou seja, há muito mais do que 5 anos atrás, por isso que não entra nos critérios do Basin. O Basin exige média nos últimos 5 anos, então esses anos aqui são esquecidos. Na média, ela distribuiu 7,18% nessa vida dela, mas eu acho que ele só considera esses 5 anos, porque se ela fosse considerar esses 5 anos dentro de 13 anos, provavelmente ia dar
bem complicado esse dividend yield. Ele deve considerar só os anos que ela distribuiu dividendo. Aí passou 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sem distribuir nada, zero de dividendos. Em 2022 distribuiu 12,17% de yield e agora 8,89%. Provavelmente não distribui mais nada, porque a gente vê que o padrão dela, quando ela distribui dividendos, é uma vez por ano. E ela já distribuiu esse ano, agora só no ano que vem. Se não der problema com as receitas delas, automaticamente com os lucros dela. Ela deve distribuir dividendo de novo, caso não tenha prejuízo, provavelmente. O P sobre L dela está interessante, porque está apenas 5,13. Isso indica mais ou menos o quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai levar cerca de 5 anos, caso o lucro se mantenha, para receber de volta o valor investido em ações da TASA 4. O P sobre VP dela está um pouco alavancado, 1,77, quer dizer que o valor da ação está 77% acima do valor patrimonial da ação. Agora, o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT, que são também dois indicadores de valuation, estão abaixo de 10. E abaixo de 10 é considerado barato. Então, nesses dois indicadores, estão dizendo que a ação está barata. A dívida líquida dela sobre o PL está baixíssima, quase zero. Ou seja, ela praticamente não tem dívida, porque o que ela tem em caixa é quase que suficiente para cobrir toda a dívida. Por isso que a dívida líquida sobre o PL dela está tão baixa, 0,09, e o ideal é abaixo de 1. Mas o dela está abaixo de 0,1. Está muito baixa a dívida líquida dela sobre o PL. E a dívida líquida sobre o EBITDA também está ridícula, 0,15, o ideal é abaixo de 3, entre 3 e 3,5. Tem alguns analistas que dizem que é 3, tem alguns que dizem que é 3,5. Preferem 3, outros preferem 3,5. Ou seja, ela está abaixo de 0,5, então ela está uma dívida muito baixa. Então, em relação à dívida, você pode ficar tranquilo em relação a Taurus. A margem líquida dela não está nada espetacular, mas está ok, 15%. E o ROI dela está muito top, 34,40, é um ROI muito bom. Em relação aos indicadores de crescimento, o KGR de receita nos últimos 5 anos está muito bom, quase 30%. Já o KGR de lucros não está bom. A gente já viu que, em termos de crescimento de lucros, não está bom. Isso também foi mostrado lá no Investidor 10. E agora, para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, eu vou mostrar os principais resultados da Taurus no primeiro trimestre de 2023. Ó, a gente está em maio, mas ela está divulgando agora os resultados, considerando de janeiro a março desse ano de 2023. O primeiro resultado que ela destaca aqui, já coloco na página principal, é dizer que a margem bruta dela foi de 38,9%. Eu não acho legal falar sobre margem bruta, mas ela, como teve um número relevante, ela está destacando isso. Eu prefiro ver a margem líquida, que a margem líquida tem a relação com o lucro líquido. E o lucro líquido é mais importante para a gente porque é a partir do lucro líquido que a empresa distribui os dividendos. Então, eu foco muito mais no lucro líquido. Ou na margem EBITDA, que também tem uma relação mais importante, mais próxima do lucro líquido. E ela destacou a margem bruta no final das contas. Entre esses números mais importantes, aí ela destacou os números operacionais, que tem a ver com a operação da empresa. A receita líquida dela foi muito boa, 453 milhões. O lucro bruto dela foi 176 milhões, encaixando aqui com a margem bruta de 38,9. Agora, o EBITDA ajustado já reduz muito, 65 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada cai para 14,4%. E o lucro líquido, que é o que mais interessa para a gente, foi de 35,4 milhões. Agora a gente vai ver as comparações, que sempre é interessante ver as comparações entre o primeiro trimestre do ano anterior e entre o último trimestre do ano anterior também, para a gente ver se cresceu, se não cresceu, as receitas e os lucros e tudo mais. Vamos lá. Então, em relação à receita operacional líquida, a gente vê que teve uma queda de 33% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Era 676 milhões e caiu para 453 milhões. Em relação ao quarto trimestre de 2022, teve uma queda de 24%. Aqui ele faz essa comparação entre mercado interno e mercado externo. E isso aí você sabe, até pelo vídeo que eu mostrei no começo desse nosso vídeo, o vídeo institucional da empresa mostra que ela tem fábrica lá nos Estados Unidos, que é um país muito relevante na operação da empresa. Aqui a gente vê também que teve uma queda no lucro bruto de 47%, uma queda relevante do primeiro trimestre de 2022 para 2023, e teve uma queda também relevante de 24% do último trimestre de 2022 para agora. E vamos àquele número mais importante. Em relação ao lucro líquido, teve uma queda gigantesca do lucro líquido primeiro trimestre de 2022 para agora. Queda de quase 82%, muito relevante. E de cerca de 70% do quarto trimestre de 2022 para agora.
Teve também uma queda relevante no EBITDA, de 73% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e de cerca de 61% em relação ao quarto trimestre de 2022. Agora, uma coisa boa, depois de tantos números ruins, é isso aqui: a queda na dívida líquida. Ou seja, depois de tantas quedas em resultados importantes, como na receita operacional, no lucro bruto, no lucro líquido, no EBITDA, ela teve um número bom, que é uma queda na dívida. A dívida dela, que era 198 milhões no primeiro trimestre de 2022, caiu apenas para 94 milhões no primeiro trimestre de 2023. Uma queda de 53% praticamente na dívida dela. E em relação ao quarto trimestre de 2022, foi uma queda de 41%. E, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!